Bem-vindo ao meu canal. Se não me conhece, muito prazer, sou Vanessa Insato e neste vídeo vou contar um relato sobrenatural real que aconteceu com um familiar, porém não darei nomes, tá? Porque a pessoa me pediu isso. Então, eu vou contar este relato e eu espero que, se você gostar, deixe o seu curtir, se inscreva no canal para receber os nossos próximos relatos, ativando também no sininho, porque no sininho as notificações dos novos vídeos irão para você assim que eles forem postados, ok? Se gostar, coloque seu comentário. Não se esqueça de também comentar se você tem algum relato ou se você quer colocar algum relato seu aqui no canal narrado por mim. Vou deixar o e-mail aqui embaixo na descrição deste vídeo para que você possa me mandar por e-mail, ok? Até vou estar recebendo também áudios se a pessoa mesmo quiser contar o relato sem nenhum problema, ok? Então, bora pro vídeo. O relato se passa aproximadamente 50 anos atrás. É bastante tempo. E a pessoa em questão era criança. Era uma família que tinha mãe, pai, 12 filhos pequenos, escadinha, porque muitos sabem, né, que teve sua avó, antepassados vivos e na sua criação, contar que antigamente as famílias eram numerosas e essa não é diferente. Eram 12 filhos. A mais velha, que era uma mulher, sempre cuidava dos menores e assim por diante, dos maiores dos menores, né? Enquanto o pai cuidava da roça, tinha pés de café e tinha colheita junto com outros funcionários. Então tinha também o cultivo, né? Todo mundo sabe que a planta precisa ser adubada, ser regada, ser cuidada para que ela venha dar o fruto e florescer. Então tinha todo esse processo do cuidado do campo e a mãe ficava cuidando dos filhos, buscava água na cabeça de um poço artesanal que tinha no quintal, um poço bem antigo que tinha já bem antes deles comprar aquela fazenda, então já nem sabia como foi escavado nem nada. Porém, as crianças muitas vezes tinham que ir lá com o seu baldinho, descer o baldinho e pegar a água daquele poço para se alimentar, tomar banho e todos os afazeres que você precisava, principalmente domésticos da casa, eram utilizar aquela mesma água. Como foi um belo dia, vou dar o nome aqui de Marinês. A Marinês, a mais velha, ela foi pegar a água do poço aproximadamente umas 10 horas da noite, que era a hora que os seus últimos irmãozinhos iam tomar banho. Porque como o número grande de criança, não dava para todo mundo tomar banho junto. Era um por vez e ela ficava sempre pegando. O último baldinho que ela ia pegar era aproximadamente às 10 horas da noite. Já estava tudo escuro, lá não tinha energia elétrica, era lamparinas, lampiões, todos acesos, com velas, e você não via sombras se alguém se mexesse. Nunca ia ver uma pessoa perfeita, tá? Nesse dia, a Marinês foi calmamente andando, como sempre, com seu baldinho, desceu naquele poço. E na hora que ela veio subindo devagar, ela simplesmente ouviu: Oi, Marinês. Quer brincar comigo? Aí ela andou pra trás e falou: como alguém dentro de um poço pode falar isso pra mim? Em uma hora dessa. Aí ela voltou,
deu uma voltinha na frente do poço, que ela se afastou para trás com medo. Gritou de volta, falando: sim, poderia brincar com você depois que eu cuidasse dos meus irmãos. Quem é você? Você tá dentro do poço? Como a gente vai brincar? Pra você brincar comigo, você tem que entrar dentro do poço. Você precisa vir aqui no poço, porque eu tô aqui no fundo. Mas como você pode estar no fundo do poço cheio de água? Eu vivo aqui. É bom. Você também vai gostar. A Denise ficou, ainda era uma criança, tinha aproximadamente seus 10 anos ainda. E ela pensou bem assim, falou: não tem como, no pensamento dela, não tem como uma pessoa morar dentro desse poço com água, não tem como. Ela pegou o balde dela, foi dar banho nos bebezinhos, que eram os que faltavam, os menorzinhos, e colocou todo mundo com a barriguinha cheia para dormir. E ficou ali na mesa pensando ali com as suas duas irmãs mais velhas. Contou toda a história para elas e elas falaram: sabe, Marinês, a gente também ouviu. Não foi só você não. Ouviu que tem uma criança dentro daquele poço e ela quer brincar sempre com a gente. Só que ela fala que a gente tem que entrar. E entrar lá dentro a gente não vai entrar não. Como essa criança pede. Porque a gente pediu para ela sair e ela não sai também não. Automaticamente acendeu ali o paviozinho da desconfiança. O que será que se trata isso? Aí elas foram dormir com esse pensamento. No outro dia, a vizinha, que era chácara, tinha várias chácaras, mas eram bem uma chácara do lado da outra. E tinha lá, não sei porquê, tinha uma vizinha que estava próximo a ela naquele horário, vendo a situação do poço. E não sei se dizer, ela também não sabe se a pessoa escutou, mas essa vizinha a abordou no dia seguinte, falando para ela: Marinês, eu vi sua interação no poço. Antes de vocês mudar para essa fazenda teve escravos, senzala, muitas mortes, muito sofrimento nessa terra nos antepassados, e tinha rituais também que eram feitos. Portanto, se tiver algo naquele poço falando com você, não acredite, não dê ouvido, pois através desses rituais que muitos deles faziam, podem invocar espíritos, almas penadas, coisas malignas. E o que pode estar falando com você pode não ser humano e pode estar tentando enganar. A Inês ficou pensativa, falou: pior que a senhora tem certeza, porque eu posso ter certeza até que a senhora está falando é verdade. Porque no momento que a pessoa que estava lá dentro, a criança, me chamou para pular, para poder automaticamente ficar com ela, a gente já sentiu aquele frio na espinha, assim. Meus irmãos também sentiram, porque ela falou que teve essa situação com elas também anteriormente. Aí ela pegou e falou: então, toma cuidado, que aquilo lá pode ser uma coisa maligna, querendo atrair para vocês por algum perigo, fazendo algum mal com vocês. A mãe delas viu, falou com a vizinha também falou com ela, contou tudo o que estava acontecendo. Quando foi no outro dia, a mãe dela preferiu que não mais ela buscasse a água no poço, e sim a própria mãe buscava água no poço enquanto ela cuidava das crianças lá dentro da casa. Ela falou que o que estava lá não era simplesmente uma criança, pois nesse dia que a mãe dela cuidou da água do poço, ela pôde presenciar que
na porta dela. Logo em seguida, quando a mãe se deitou, ela só foi tomar um copo de água. Alguma coisa despertou ela na noite e ela precisou ir até a cozinha. Ela abriu a cortina da cozinha. Qual foi o susto dela? Uma sombra, uma massa negra no formato de um homem saindo de dentro daquele poço na frente dela. E ele andava. Só que ela lembra que quando ele tomou uma forma física, ele era todo negro por cima, parecia um corpo humano, mas os pés pareciam de bode, tá? E ela falou que aquilo deu muito frio na barriga dela, porque ela nunca tinha visto uma coisa daquela na vida dela, ela só era uma criança. E naquilo que ela viu, o negócio olhou para ela, tinha os olhos vermelhos pegando fogo. Ela simplesmente caiu no choro, saiu gritando, chamando a mãe. A mãe, ao tentar olhar para ver se via a mesma coisa que a filha relatava que tinha visto, não conseguiu ver, porque eu acredito que a espiritualidade ela é mais presente nas crianças, pela ingenuidade das crianças, a espiritualidade ela é mais aberta. E passado daquele dia, a Marinês, ela falou que não teve mais paz. Não teve. Ela andava no meio do cafezal para levar a marmita para o pai dela no meio-dia e ela só escutava as patas de bode. E eles não tinham bode. E o pato do bode caminhando, andando entre a mata e no lado dela. Ela falou que aquilo como se quisesse chegar perto dela. Só que quando ela olhava, ela não via nada. Ela simplesmente olhava para aquilo e via só uma pata, mas a parte de cima não, no meio do mato. E ali ela saía correndo, corria muito, com medo até do que poderia aparecer, o que ela poderia ver. E isso, gente, não era coisa de noite, era durante o dia também que aparecia. Então, essa mística de que espíritos, coisas ruins, aparecem só à noite, ela também não existe, porque também a espiritualidade pode aparecer durante o dia para as pessoas, em casas, apartamentos, lugares que foram amaldiçoados. Não importa, esses lugares também ficam com energia, uma carga muito negativa e acaba atraindo esse tipo de coisa. Como era uma fazenda que foi a fazenda de teve escravidão, teve muito sofrimento, muito derramamento de sangue, era óbvio que o que estava lá era uma coisa maligna, né? E ela simplesmente, ao completar 2 anos dessa perseguição, não aguentou e acabou indo embora da fazenda, né? Foi aí que ela se sentiu, teve mais paz de espírito, parou de sentir aquela perseguição, que ela ficou 2 anos sentindo essa perseguição, a coisa não mais se aparecia, não mais falava, mas fungava, se fazia presente na vida dela. E ela tinha muito medo daquilo, muito medo do que aquilo poderia fazer com ela. Pois ela acabou percebendo que aquela coisa, a única coisa que ela queria era matar ela. Por quê? Porque chamava ela para dentro do poço. Porque falava que tinha que estar no poço. Porque o poço era um lugar bom para se morar, que era legal, que era para ela pular lá para brincar. É a forma que o mal se usa para enganar as crianças, né? E tirar a vida delas. Então foi isso que aconteceu com ela. E eu acredito que não seja a primeira, porque tem muita fazenda por aí e sinceramente deve ter muito relato de assombração. Eu acredito firmemente que não foi a primeira pessoa que aconteceu esse tipo de coisa, pela quantidade de lugares mal assombrados que se vê aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, curtir e até um próximo vídeo.